né? E debelar o erro onde vocês estiverem. Então, outro ponto importante e que unia os jesuítas e que a gente tem que trazer para a nossa vida é que, além da vida de estudos, vocês precisam saber escolher os amigos de vocês. Essa é uma máxima que Santo Tomás de Aquino diz, que é chamada idem velle idem noli, os mesmos gostos e os mesmos desgostos. Amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você e odeia as mesmas coisas que você. Então, a pessoa que tem um amigo na paróquia, que leva uma vida de oração, que procura estudar, é uma pessoa que vai caminhar na fé de um modo muito mais acelerado e vai caminhar na vida intelectual de uma forma muito mais acelerada. Porque se você estuda 2 horas e conversa com alguém inteligente 2 horas, na verdade você estudou 4. Então reparem como a escolha das amizades é fundamental. Então, por exemplo, no Centro Dom Bosco, ele tem 2 anos de existência quase. Nesses 2 anos eu mudei 100% das minhas amizades. São todas amizades católicas e de pessoas que estudam hoje. E é fundamental a gente buscar isso. Amizades de pessoas que buscam uma vida santa. Então Sertilião vai dizer, não procurem os tolos, deles já há o bastante. Então a gente precisa saber abrir mão das más amizades, certo? E manter o contato com eles na medida em que é possível, seja possível tentar convertê-los, tentar levá-los à fé, certo? Mas é preciso que vocês priorizem a questão das amizades. E outro ponto importante, então vejam que tudo isso que Sertilião, esse grande monge do livro que eu recomendo que vocês leiam A Vida Intelectual, diz, a gente consegue voltar lá na época dos jesuítas e ver que eles fizeram isso. Então os jesuítas tinham uma vida de oração profunda, eles estudavam todos os dias muito, por isso que converteram a Europa, a Ásia e o Brasil. Eles eram uma família, idem velle idem noli, e eles sabiam o que ler. Então, por isso que aí está o índice, né, o índice dos livros proibidos. Então, um livro mal escolhido é um livro que ele pode trazer perigo até de vida para a nossa alma, né? Pode nos separar da fé. Então, quando a gente lê um livro de algum herege sem estar preparado, isso pode afastar a gente da verdade. Então, é importante que vocês busquem com pessoas católicas de confiança quais livros lerem, quais materiais terem acesso e quais professores assistirem. Busquem com quem vocês têm como referência intelectual, onde vocês devem beber da verdade, para que o erro não contamine-os. Então a igreja sempre teve isso claro. Então no século XVI, que é o século do grande proliferação da ordem jesuíta, a igreja fez o famoso índex, que era um livro em que ele relacionava todos os livros que eram um perigo para a fé, de modo que os católicos pudessem saber que aquele livro, se eu ler, eu vou incorrer em perigo para a minha alma. Então a igreja sempre teve essa preocupação, e vocês também têm que ter essa preocupação, de saber em que fonte vocês estão bebendo. Porque não adianta ler muito se vocês lerem mal. Porque se vocês lerem mal, vocês vão ser seduzidos por todo tipo de revolução, né? E daqui a pouco vão estar até falando de ideologia de gênero, defendendo o aborto. O que é isso? É má influência, é má leitura, má amizade. Vocês devem se prevenir dessas coisas. Então, aí é um complemento do que a gente falou, né? Da importância dos livros e da importância de recorrer a grandes intelectuais para se prevenir do erro. Então, é importante que vocês busquem esse tipo de assessoramento. Então, pode passar mais um, esse aqui. E aí, dado tudo isso, né? Então, já chegando para o fim da palestra, o que a gente tem visto aqui, que Santo Inácio e a ordem jesuíta
uma das principais ordens da história e a principal ordem do mundo moderno. Cada homem era tão santo e tão versado nos conhecimentos humanos que ele era uma universidade em si. Cada jesuíta era uma universidade. Então o jesuíta ele vinha para uma cidade no Brasil nascente, trazia todos os índios, fundava uma cidade com os índios, aprendia a língua dos índios. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que os jesuítas faziam gramática em tupi-guarani e ensinavam aos índios música, arquitetura, pintura, com todo o conhecimento que eles aprendiam nas universidades. Os jesuítas eram uma universidade em si e converteram a Europa, através dessa vida de estudo e de oração. E aí, trazendo isso para a nossa vida de hoje, a gente sabe que a gente também pode levar uma vida de oração e uma vida de estudos. A gente viu, olhando para as 10.000 horas, que essa vida intelectual que os jesuítas tiveram há 5 séculos atrás é acessível a cada um de nós. Basta que cada um de nós diga o sim e reserve 1 hora na sua agenda para estudar. Mas estudar o quê? Qualquer coisa, não? Estudar sempre seguindo o magistério da igreja. Então é ler a Bíblia, mas não ler a Bíblia de qualquer jeito. É ler a Bíblia tentando entender qual é a interpretação da igreja sobre isso, tirando dúvidas com seu pároco, com os intelectuais. É ler os grandes livros da história. É assistir às grandes aulas da história. É fundamental que vocês busquem isso e estudem. E depois de 5, 6 anos de estudo, depois de vários livros lidos por ano, vocês podem compartilhar a verdade, como diz Hugo de São Vítor, né? São 3 tipos de pessoas. As pessoas que estudam para ganhar dinheiro, as pessoas que estudam para manter a verdade para si, e a classe de pessoas que é mais nobre, que são as pessoas que estudam para compartilhar a verdade. E aí é esse chamado que eu peço para vocês. Que vocês levem essa vida de oração e de estudos e que depois que vocês estiverem preparados, formados, compartilhem a verdade. Que vocês vão a campo como São Paulo foi, como Santo Inácio foi, São Francisco Xavier, Pedro Fabro, Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. Sejam novos Padre Paulos, sejam novos Carlos Nogueira, sejam novos Sidney Silveiras. Então eu peço isso para vocês, de modo que daqui a 30, 40 anos, os revolucionários olhem para cada um de vocês e pensem, essa pessoa é uma grande universidade, essa pessoa é uma muralha de defesa da fé. E essa vida, o exemplo dessa pessoa eu preciso seguir, e que vocês sejam instrumento de conversão de centenas e centenas de pessoas, como esses grandes santos foram há séculos atrás. Então, com isso eu me despeço, e muito obrigado. E aberta a pergunta, se alguém tiver alguma questão para levantar. Muito bem, agradecer mais uma vez ao Álvaro, né? A gente sabe, acho que o resumo, né? Um resumo bem... é necessária a constância em tudo, né? Necessária a perseverança, acreditar naquilo que você está buscando, né? Então, focar no objeto, né? E caminhar e seguir em direção a ele, né? Então, um aluno que estuda matemática tem como objeto, né? Tornar-se o matemático, né? Alguém que estuda química, um aluno que estuda química, o seu objetivo é tornar-se um químico. E na oração deve ser assim. Na vida do cristão também deve ser assim, né? Nosso objetivo é assemelhar-nos a Deus, tornar-nos cristãos autênticos, né? Nos tornarmos cada vez mais próximos de Deus. Então, quanto mais constante, né? Quanto mais o aluno se dedica, mais ele se aproxima do seu objeto, né? Então, o cristão, quanto mais ele reza, quanto mais ele ora, quanto mais ele se aprofunda nas coisas de Deus, mais ele se aproxima do seu objeto, que é Deus, né? Então,
isto, né, é buscar viver por meio da por meio da intelectualidade, né, do estudo, a santidade, né, servindo a Deus, servindo ao próximo, por meio do conhecimento adquirido. A gente não pode se acomodar, né? A gente acha que já fez uma catequese, já básica, fizemos a crisma, tá bom, já deu, né? Aí eu venho à missa, escuto o padre falar, né, meia hora, uma hora na homilia, dependendo do padre, e acho que já é o suficiente. Não, isso não é, né, suficiente. Precisamos buscar conhecimento. Não existe, mas já estou velho já para isso. Não, não existe. Enquanto estiver respirando, enquanto tiver ar nos pulmões, né, é preciso estar buscando constantemente, né, a Deus. Ontem o Pedro falava para nós, né, da necessidade de termos como livro de cabeceira o quê? Vocês lembram? A Bíblia e o Catecismo. Muito bem, Renan. Mas é para ler. Né? Ter como livro de cabeceira, né, a Bíblia e o Catecismo. Aonde for, né, antes de deitar, antes da refeição, depois da refeição, ter, como o Álvaro falou, ter durante o dia aquele horário sagrado para o estudo, assim como devemos ter para a oração, né? Aquela hora para estudar o catecismo, aquela hora para estudar a Sagrada Escritura, e por que não unir as duas coisas, né? Porque quando você pega o catecismo, você vai ali mergulhando na própria Sagrada Escritura. Então é necessário ter os dois ali junto para ir fortalecendo um ao outro, né? Então, acabei falando demais, né? Mas para agradecer ao Álvaro pela sua disponibilidade, a todo o Centro Dom Bosco, né, que está esta semana conosco, que Deus possa aumentar, fortalecer cada vez mais seu ministério, seu amor, a sua dedicação em defender, né, assim como São Jerônimo, assim como São Tomás, Santo Agostinho, todos esses santos que você citou nas suas palavras hoje, você possa defender de fato a fé, a doutrina e a igreja, né? Mesmo diante das perseguições, mesmo diante daqueles que se colocam contra, né? Então, possamos ficar de pé, pedimos ao Espírito Santo, agora peçamos à Virgem Maria que possa interceder pelo Álvaro, acompanhá-lo, passando à frente em todos os seus projetos e suas atividades, para que, assim como a Virgem guiou o seu Filho Jesus para realizar em sua vida a obra do Pai, possa ela também guiar nosso irmão Álvaro para que ele realize em sua vida a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, obrigado também a todos vocês, né, pela disponibilidade. Repito, né, não tem que agradecer nada, que tem a obrigação nossa. Estamos buscando conhecimento, mas pela disponibilidade de estarem aqui. E amanhã, então, nós temos o Dom Justino, né? Estará conosco, estará falando sobre, eu vou lembrar que eu tenho que fazer um tratamento, que está brabo o negócio. A piedade... Adoração em espírito e verdade, piedade eucarística. Eu li ali atrás, agora há pouco. Estou falando sério, tem que procurar comer mais uns... É peixe, né, que tem que comer? Vai ficar com... né, tem que comer mais peixe. Tá bom? Então amanhã, Dom Justino. E amanhã a missa será versus Del, né? Versus Del. E teremos também a adoração. Então, vamos fazer um esforço aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo também pelo Facebook. Que Deus abençoe a vocês. E tendo a possibilidade de estar conosco aqui amanhã, né? Venham, né? A gente transmite de modo particular, principalmente para aqueles que não podem, estão enfermos, acamados, estão longe, né? Mas se você mora perto, tem condições de estar conosco amanhã, venha, 19 horas. Então inicia-se a Santa Missa, presidida por Dom Justino, né? Missa versus Del. Se você não conhece, fica aí o convite, né? E a oportunidade para conhecer. Amém? Então recebamos a bênção do Senhor para retornarmos em paz para casa. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Jerônimo, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco.
São Jerônimo. Pode ser melhor. São Jerônimo. Vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor, traduzindo o Evangelho nos destes, conhecer os caminhos dos céus. Sois também bom velhinho, intérprete, mensageiro entre os homens e Deus. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor. Vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Como prêmio morreu em Belém, a cidade onde nasceu Jesus. Nos protege, nos guia pro bem, com o emblema divino da cruz. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor. Vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Coelho neto ao seu padroeiro oferece um hino de louvor, dando vivas a Deus Pai verdadeiro, ao Espírito e a Jesus Redentor. São Jerônimo, São Jerônimo,